Oi gente, tudo bom? Acabou de estrear o quinto filme da franquia 007 com Daniel Craig como personagem principal nos cinemas. E antes de eu assistir a esse filme, eu resolvi fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu nos 4 primeiros filmes, porque eu assisti há muito tempo, tanto que o primeiro filme foi lançado em 2006, e aí eu pensei, por que não trazer isso em vídeo? Com certeza muita gente também não lembra o que aconteceu nos filmes anteriores, ou pelo menos de uma forma geral, ou já quer pular direto pro último filme. Tem gente que faz isso, então esse vídeo é pra você. Tem todo o resumão completo de filme a filme, então pra não enrolar mais, vamos logo pro início do vídeo. Só rapidinho, antes de eu fazer o resumo desses 4 primeiros filmes, antes de você assistir ao filme 007 Sem Tempo Pra Morrer, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se, também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que isso faz com que o canal seja divulgado para outras pessoas que talvez não conheçam. Aqui embaixo na caixinha de comentários comenta pra mim o que você achou, comenta outros detalhes que de repente eu não comentei nesse vídeo, e aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Sem mais enrolações, o primeiro filme dessa franquia com Daniel Craig como James Bond foi lançado em 2006. Ele é o Cassino Royale 007, que já teve outras adaptações, mas essa é diferenciada. Inclusive, é o meu filme preferido dessa franquia, onde a gente começa a acompanhar o 007, tão famoso e tão conhecido, antes dele ser o 007. Ele inicialmente apresenta suas primeiras atividades, é quando ele ganha, de fato, a licença para matar, é quando ele passa a trabalhar como um agente 00 para MI6, que é essa agência que trabalha com esses agentes especiais. A gente conhece também o Le Chiffre, que é o nosso principal vilão desse filme, embora tenham outros. Ele é um banqueiro que financia diversos grupos terroristas, só que ele perdeu muito dinheiro dos clientes dele e ele acaba organizando uma partida de pôquer, uma sequência de partidas de pôquer, onde a participação custa 10 milhões de dólares. Então ele acaba convidando algumas pessoas específicas e ele tá armando tudo para que ele ganhe esse dinheiro e possa não correr o risco de morrer por causa desses grandes clientes de quem ele perdeu o dinheiro. Só que a MI6 está sabendo sobre isso e para poder fazer com que o Le Chiffre acabe trabalhando para eles, eles querem com que ele perca esse dinheiro, porque eles podem chantageá-lo ou usá-lo de alguma forma, fazer um acordo para que ele dê as informações necessárias sobre esses grupos terroristas, essas empresas. Então o que a MI6 faz? Coloca o James Bond, que agora é um recém-agente secreto. Ele recém recebeu aquela licença para matar, então essa é a primeira realmente ação dele como 007. Para ajudá-lo, é enviado mais um agente junto com ele lá para Montenegro, onde vai acontecer essa partida, e também uma funcionária do Tesouro Nacional. Ela é que vai cuidar daquele dinheiro, daqueles 10 milhões que vão ser investidos, porque depois esse dinheiro tem que ser devolvido para o Tesouro. Ela é a Vesper e ela acaba sendo o interesse amoroso do James Bond. Ele fica realmente muito apaixonado por ela e durante ali o filme algumas coisas acontecem e o James acaba ganhando essa partida. Por causa disso, o Le Chiffre acaba sequestrando o James Bond, inclusive começa a torturá-lo, porque ele quer as informações ali de como ele ganhou, quer as informações para ele obter o dinheiro, ele sequestra também a Vesper, mas no final quem salva eles é um grande vilão ali que é o Sr. White. Ele a gente já tinha sido apresentado antes, porque ele é um desses clientes, né, do Le Chiffre, ele inclusive é um dos chefes do Le Chiffre, e quando ele aborda ali o Le Chiffre, ele ouve que o Le Chiffre tinha a intenção de trair essas pessoas e pegar o dinheiro para ele. Então ele acaba matando ele, mas ele deixa vivo tanto James Bond quanto a Vesper, o que é estranho. Aí o James acaba dando uma carta de demissão para MI6, porque ele não quer continuar mais como um agente secreto, e ele acaba indo para Veneza para viver junto com esse amor da vida dele, que ele realmente ficou muito apaixonado pela Vesper. Porém, ele acaba descobrindo que o dinheiro não foi devolvido para o Tesouro Nacional, o que significa que a Vesper não devolveu o dinheiro. Quando ele vai abordá-la, ele descobre que ela estava participando ali da trama de uma forma meio obrigada e ela acaba morrendo afogada. Depois disso, ele descobre pela MI6, no caso pela chefe dele, que é a Amy, que participa de vários outros filmes depois pra frente, que na verdade a Vesper estava sendo chantageada. Ela tem um namorado que tinha sido sequestrado e por causa disso ela estava trabalhando meio de uma forma forçada junto para aquela equipe ali, né, para aqueles terroristas que estavam ali por trás daquele Cassino Royale.
E ali no final de tudo, James Bond acaba indo atrás do Sr. White e o filme acaba o Sr. White atendendo o telefone e perguntando quem é, quem é. E aí o James o aborda e fala a frase tão famosa que é Bond, James Bond. E o filme acaba. O segundo filme da franquia é o Quantum of Solace. Ele foi lançado em 2008, ou seja, 2 anos depois do lançamento do primeiro filme, e ele começa exatamente onde termina o anterior. O James tinha prendido ali o Sr. White, né, que foi o responsável ali por, teoricamente, a morte da Vesper, que é o amor da vida do James. Então, nesse início do segundo filme, ele tá meio na vingança. Tanto que a Amy, que é a chefe dele, que é a líder ali do MI6, fica com medo de que ele esteja trabalhando só sobre vingança, uma coisa muito mais pessoal, e não realmente a favor da agência em si. Eles começam interrogando o Sr. White, só que enquanto eles estão fazendo esse interrogatório, uma das pessoas que trabalhavam ali é, na verdade, um agente duplo. Ele acaba ajudando na fuga do Sr. White. Pesquisando sobre a vida dessa pessoa que ajudou o Sr. White a fugir, o Bond vai até o Haiti e lá ele acaba sendo abordado pela Camille, que é uma mulher que, na verdade, é amante, ela é namorada, mas ela funciona como agente dupla também, da agência Quantum, que é essa organização que estava por trás do Sr. White, teoricamente, porque mais pra frente a gente vai ver que tem outros desenrolares sobre isso. Ela, na verdade, apesar de trabalhar para eles embaixo dos panos, ela é filha de uma pessoa que foi morta por um ditador que está sendo colocado ali na Bolívia através dessa organização da Quantum. Ela é namorada do Sr. Green, que na verdade está armando tudo ali para colocar o ditador Medrado na Bolívia. Então ela se junta com o Bond para poder infiltrar, que ele se infiltre ali na Quantum, para poder derrubar esse ditador e ela poder se vingar da família dela. Só que esse namorado dela descobre essa traição e acaba entregando ela para o Medrado, e quem salva ela é o Bond. Eles já tinham se cruzado ali na rua, já tinham tido um primeiro contato, e ele acaba trabalhando em parceria com ela. Durante essa perseguição pelo Green, o Bond acaba matando uma pessoa teoricamente inocente e ele acaba perdendo, ele tem aquela licença dele para matar revogada pela MI6. Lembra que eu comentei que a Amy, que é a chefe dele, acha que ele tá trabalhando ali de uma forma muito mais pessoal? Isso não combina ali com a agência, então ele acaba ficando suspenso. Mas ele continua trabalhando por baixo dos panos, ele acaba recebendo a ajuda de 2 agentes ali que atuam naquela região, inclusive ele acaba tendo um casinho com uma dessas agentes, mas os 2 acabam morrendo numa dos enfrentamentos que eles têm contra essa organização Quantum, e ele acaba recebendo a informação que o Green e esse Medrano estão no deserto. Eles vão até lá, o James Bond e a Camille acaba matando o Medrano, se vingando ali da família dela, e o Bond acaba torturando e tentando obter as informações sobre a Quantum do Green ali no deserto. Depois que ele pega todas as informações que ele quer, ele deixa ele ali para morrer. Aí o filme termina com o Bond indo até a Rússia, indo atrás daquele namorado que teria sido sequestrado, que teria sido o motivo das ameaças que a Vesper do primeiro filme, lembra aquela que ele é apaixonado? Que ela fez tudo o que ela fez para salvar esse namorado, porque ele descobriu que na verdade esse cara não era coisa nenhuma namorado dela, ele se fingiu, na verdade ele faz parte da Quantum, e ele fingiu que estava sequestrado para usar a Vesper, né, que trabalhava no Tesouro Nacional, como bode expiatório. E o Bond vai lá atrás dele e acaba pegando ele. E com isso, o Bond é reintegrado de volta a MI6, né? Percebem que ele tá trabalhando realmente para a inteligência e ele acaba retornando a licença dele para matar. O próximo filme da franquia é Skyfall, que acho que é o filme que fez mais sucesso, foi o que mais rendeu em bilheteria, é um dos mais elogiados pelos fãs. Pra mim é o segundo filme preferido, acho muito legal. E ele acompanha a história do James Bond já num primeiro momento em que teoricamente ele teria morrido. Ele tá numa ação em campo junto com uma outra agente da MI6, a Eve, e ele acaba tomando um tiro e cai na água, então ele é dado como morto. Então no começo do filme tudo é tratado como se realmente o agente 007 tivesse morrido e tudo mais. Só que depois de um tempo, a MI6 acaba sofrendo atentado, tanto que ela passa a funcionar numa outra localização. A Amy, que é a chefe do James Bond, que inclusive ele tem um carinho muito especial por ela, ela começa a receber ameaças. E o James Bond, que na verdade não morreu, ele estava passando umas férias, ele acabou indo pra praia e tal, e acabou aproveitando essa suposta morte dele como uma aposentadoria, ele resolve retornar para ajudar ali todo mundo. Naquela primeira ação, que foi a que rendeu teoricamente
teoricamente a morte dele, que ele tomou um tiro, eles acabam pesquisando informações sobre a bala, eles acabam chegando nesse cara que ele estava perseguindo porque ele tinha tentado obter umas informações sobre uns agentes. Uma questão mais ligada à cyberespionagem, ele tinha pego umas informações sobre todos os agentes ali da MI6 e das outras corporações. Então ele acaba indo atrás desse cara lá daquela primeira ação. Quando ele encontra com ele acaba morrendo, mas ele conhece a moça que estava trabalhando com ele. E aí essa moça acaba também sendo o interesse amoroso dele e tal, porque ela quer acabar com o chefe dela. Aí os dois juntos acabam indo em direção, né, desse novo chefe, que é o Raul Silva. Ele sim é o principal vilão desse filme. Ela acaba morrendo e esse Raul Silva acaba brigando ali com James Bond, só que ele acaba sendo capturado e levado para Londres. Quando ele tá na MI6, a gente acaba conhecendo a história dele, que na verdade ele não é o Raul Silva, né? Ele virou um vilão, ele era um ex-agente 0000, né? Ele era um ex-agente da MI6. Inclusive ele tem um ódio mortal da Amy, por isso que ele mandava essas ameaças, por isso que ele tentou um atentado, ele fez um atentado contra a MI6, e ele tem muita raiva ali da Amy, porque no passado, quando ele tava numa ação, teoricamente ele se sente traído, porque ele acabou sendo capturado, torturado, e numa tentativa dele de morrer, ele tomou uma pílula de cianureto, só que deu coisa errada, ele acabou ficando todo desconfigurado, ele tem um defeito na boca, então ele é um vilão com uma motivação, entende? Só que o que ninguém sabia é que ele, de fato, o Raul Silva, ele queria ser preso para ele poder ir lá para MI6, né, que tá um lugar super secreto, e ele acaba conseguindo, as pessoas que trabalham com ele, infiltrar ali no computador deles e ele acaba fugindo, acaba atacando ali a organização, e aí o James Bond, para poder salvar a Amy, ele leva a Amy até o local onde ele foi criado, que é na cidade de Skyfall, na Escócia, por isso o nome do filme. Chegando lá, ele acaba organizando junto com as outras pessoas que ainda estão ali na MI6 uma armação. Então ele acaba atraindo o Raul Silva e os capangas dele até lá, Skyfall. Eles acabam lutando contra eles, inclusive a Amy acaba baleada. O James Bond acaba matando o Raul Silva, só que no final, infelizmente, a Amy acaba falecendo. Aí quem era abaixo da Amy era o Mallory, né? E ele acaba assumindo como um novo M, ou seja, um novo chefe ali da MI6, e aquela agente que era amiga dele, a Eve, lá daquela primeira ação que ele participou com ela, acaba saindo das atividades em campo e vira secretária dele, e o filme acaba mais ou menos assim. E o último filme dessa franquia, antes dessa nova produção que está estreando nos cinemas, é o 007 Spectre, que conta um pouco mais das histórias dos outros 4 filmes, porque a gente descobriu nos outros 4 filmes que existe uma organização desses vilões, né? E aqui a gente descobre que de fato essa organização se chama Spectre, e ela que tá organizando todos esses outros vilões, e tem um motivo que tá muito ligado com o passado do James Bond. Esse filme, ele não teve tanta bilheteria assim, os fãs geralmente criticam muito. Na minha opinião, é o filme mais fraco. Eu espero muito que esse novo que tá estreando agora no cinema supere bastante esse, porque ele realmente é o mais fraquinho de todos. Nesse a gente começa com o James Bond recebendo uma mensagem póstuma, né, uma mensagem deixada pela Amy, porque a Amy morreu no filme anterior, falando para ele ir até o Novo México atrás de uma pessoa. E aí quando ele chega lá, no evento do Dia dos Mortos, tal, ele acaba encontrando essa pessoa e descobre um anel com um símbolo meio de polvo nesse anel. Como ele foi pra lá de uma forma clandestina, ele acaba de novo suspenso pela MI6, né, pelo novo chefe ali, que é o 6, né, que é o da M6, que é o M. Ele, na verdade, ele também tem uma outra questão ali, porque existe uma outra organização, que é a MI5, que tem o C, o agente C, que é o chefe ali daquela organização. Rola uma pressão entre os dois, porque o C quer meio que organizar tudo, inclusive quer meio que tomar conta ali da MI6, então existe uma outra história paralela por trás disso que tem conexão com a história que o James vai desenvolvendo ao longo do filme. Mas é claro que o James continua trabalhando mesmo na surdina, ele acaba encontrando a amante desse cara que acabou morrendo lá no Novo México, e com ela ele obtém algumas informações e acaba usando o anel para ir numa reunião super secreta. Essa reunião dessa entidade secreta, que é a Spectre, ele acaba descobrindo que ali na organização quem manda ali é o Franz, e que ele quer que peguem o príncipe branco, é um nome assim em espanhol. E aí depois quando ele vai pesquisar quem é essa pessoa, é o Sr. White,
que é aquele chefe lá da organização, lá do primeiro filme e do segundo filme, aquele que fugiu lá da MI6, que foi o responsável pela morte daquela que era a paixonite dele, né? Então ele acaba ficando com mais raiva ainda, vai atrás dele, só que quando ele chega até lá, ele já tá todo acabado, porque ele tá sendo perseguido por essa organização Spectre, né? Ele não é uma pessoa bem vista dentro dessa organização criminosa. Então ele tá prestes a morrer, e aí antes dele se matar, ele pede pro James procurar a filha dele, a Madeleine, que ela sim vai levá-lo até a Spectre para ele ajudar a protegê-la, porque a Spectre também tá atrás dela e ela vai ajudá-la a encontrar. Com a ajuda da Madeleine, o James Bond consegue chegar até esse Franz, só que aí ele descobre que esse Franz, na verdade, depois de uma tortura e tudo mais, aquelas cenas de ação, que esse Franz, na verdade, ele é o meio-irmão do James Bond. Ele é o filho do homem que criou o James Bond depois que os pais dele morreu. Então ele tem uma raiva do James Bond. E a organização que ele criou, que é essa Spectre, ela organiza todas essas outras. Então, por exemplo, essa Quantum, que é aquela do segundo filme que a gente descobriu, ela é só uma ramificação. Por isso que ali no anel é um símbolo meio de polvo. É como se fosse um dos braços do povo. Então é uma organização mundial que tem várias coisas criminosas, uma ligada à outra, e para piorar, ainda tem braços dentro da MI. Então, a MI6, né, que é onde o James Bond trabalha, está sendo incorporada pela MI5, né, que é o do C, do agente C, então esse agente C também é vilão. Ele tá ligado ali com aquele Franz, com aquela organização Spectre. Só que o M acaba apanhando esse agente C e o James Bond acaba indo atrás do Franz. O James Bond, junto com a Madeleine, acaba conseguindo pegar o Franz, e ali quando o Franz tá prestes a morrer, que o James Bond pode matá-lo, esse meio-irmão dele, né, que é o grande chefe da Spectre, ele não mata e ele acaba deixando ele com a MI6, né, o que mostra que ele é um agente super superior, tal, e o filme acaba nessa pegada. Então é isso, gente, eu tentei não enrolar, e dessa vez eu tentei falar bem pouco para que desse tempo de fazer um vídeo mais compacto para você entender tudo e a partir daqui ir pro cinema e assistir ao 007 Sem Tempo para Morrer. Você já assistiu a esse último filme da franquia? É a despedida do Daniel Craig como o 007, eu gostei muito dele como 007 e eu acho que coisas boas estão vindo por aí, essa é a minha expectativa pelo menos. Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo!